Querida comunidade aqui reunida, estimados rádio ouvintes, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Saudação muito especial aos familiares de Luiz Silva Flores, que estão aqui celebrando a fé na ressurreição. Que bom que estão aqui conosco, que bom que estão rezando com a comunidade, buscando forças neste momento de dor, buscando forças num lugar onde nós percebemos de que o nosso Deus, e isto o Evangelho nos relata, Ele não é indiferente à dor. Ele não vira as costas para quem vem pedir a sua ajuda, para quem confia nele, para quem tem fé nele. Nós que estamos acompanhando de alguns finais de semana, e nós temos a alegria, recebemos com muita alegria a notícia de que as nossas igrejas poderiam acolher mais pessoas. Hoje estamos com uma capacidade de 60%. A gente percebe que semana após semana nós estamos caminhando com Jesus. E eu gostaria de retomar alguns evangelhos para que a gente chegasse até hoje. Porque hoje é um grande evangelho, não só grande no seu tamanho, mas onde acontecem dois grandes milagres. Mas para isso eu gostaria de voltar e recuperar alguns evangelhos. Nós há 2 semanas escutávamos um trecho do evangelho do capítulo 4 de Marcos. Hoje estamos escutando o capítulo 5. E nós víamos Jesus ensinando a multidão em parábolas, dizendo que o reino dos céus é como alguém que espalha a semente na terra, e esse reino vai crescendo. E aquele que jogou a semente na terra não vê a semente crescer, pois ela cresce mesmo quando ele está dormindo. E ainda disse que o reino é como um grãozinho de mostarda, pequenino, mas que quando cresce se torna a maior das hortaliças, inclusive a ponto das aves do céu colocarem ninhos. Isto há 2 semanas escutávamos. Na semana passada nós víamos a barca onde estava Jesus, na popa, dormindo, acompanhando seus discípulos na travessia do mar. Esta barca estava sendo chacoalhada por um vento forte, pela ventania e pela tempestade. E Jesus acalma este mar. E aí fica um trecho de fora do capítulo 5, que é o começo do versículo 1 ao 20, aonde Jesus faz um outro milagre, onde ele expulsa demônios de um homem só, e diz inclusive de que o nome desse demônio era Legião, por serem mais do que um. E este Jesus que tinha acalmado o mar, este Jesus que tinha expulsado demônios, hoje nós vemos ele fazer mais 2 milagres. Primeiro, ele cura uma mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia. Ora, nós homens, nós não entendemos exatamente sobre isso, mas a gente percebe, nas nossas casas, o quanto este período que as mulheres passam todo mês, o quanto ele é incômodo para elas. Agora vocês imaginem uma mulher que está há 12 anos enfrentando um problema assim, e ela com muita fé, ela deveria ficar longe da multidão, porque ela era considerada impura, ela não poderia estar junto aonde mais pessoas estavam. E ela com muita fé, ela quebra essa regra, porque como nós ouvimos, ela pensava, basta eu encostar na roupa desse homem. E vejam, irmãos e irmãs, ela não conhecia Jesus. O texto diz que ela só tinha ouvido falar de Jesus, sequer conhecia ele. E ela encosta no manto de Jesus e sente que na mesma hora ficou curada. E aí Jesus percebe de que algo grandioso aconteceu, porque é a fé daquela mulher, como Jesus logo na sequência diz que curou ela. A fé dela, ao perceber que Jesus poderia ser e fazer aquilo que nenhum médico tinha conseguido fazer. Jesus poderia trazer ela de volta para caminhar de novo junto com a comunidade.
Jesus poderia livrar daquele mal que fazia com que ela não tivesse mais vida. Ela também não vivia mais. A gente, quando teve que ficar um mês na bandeira preta, sem sair, parecia que muitas coisas também nos davam uma impressão de que a gente estaria morrendo, de que a gente estivesse morto. A gente perdeu o convívio social e isso nos machucou muito. Agora imaginem esta mulher que ficava há 12 anos e Jesus diz para ela: vai, fica curada dessa doença. Em outras palavras, dizendo: volta a ter uma vida, volta a viver normalmente. E aí depois disso nós vemos Jesus retoma o caminho para ir lá curar alguém da morte. Estamos celebrando sim a missa de sétimo bis hoje aqui, mas também nós trazemos a lembrança de tantas mortes. Nós alcançamos na semana passada a triste marca só em nosso país, por causa da pandemia, 500.000 mortes. E a primeira leitura diz hoje que Deus não criou a morte. Deus não quer a morte para nós. A morte apareceu em nosso meio por causa do pecado, por causa da ação do diabo, como diz a primeira leitura. Porque quando nós cometemos o pecado, nós estamos morrendo aos poucos. E a nossa morte é fruto disso, que vai perecendo. Nós vamos perdendo vida. E o pecado não é obra de Deus. Mas Deus é tão bom para conosco, de que Ele oferece um caminho para nos restaurar da morte. E quando Ele se entregou para a morte na cruz, quando Ele lá assumiu todos os pecados para morrer, Ele mostrou que este não é o ponto final, mas que existe algo que nos espera depois. Tanto é que hoje é a prefiguração da ressurreição. Quando Ele pega aquela menina que todos achavam que tinha morrido, toma pela mão e diz: levanta-te. Assim também, nós que caminhamos e que professamos esta fé, nós também sabemos de que ao final, quando chegar um momento da nossa morte, lá nós não vamos ficar deitados eternamente. Mas pela fé, nós também acreditamos que Jesus tomará-nos pela mão e vai nos dizer: levanta-te e vem viver a vida plena. Ele restaura a vida desta menina de 12 anos. Mas também pela fé, nós também acreditamos que o Luiz também é tomado pela mão de Jesus e diz: vem participar da vida eterna. Todos os nossos familiares queridos, tantas intenções que nós semanalmente colocamos, nós aqui rezamos porque nós sabemos de que, pela nossa fé, Jesus não quer a morte. O nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. E quando a morte, pela nossa limitação, pelo pecado, pela limitação do nosso corpo que é perecível, quando a morte chega sobre nós, este Deus, através de Jesus, seu Filho, vai fazer o mesmo que fez com esta menina. Também nos tomará pela mão e vai dizer: levanta-te e vem participar da vida plena. Por isso, caros irmãos e irmãs, nós estamos fazendo uma catequese. Por isso que semana após semana nós nos reunimos aqui para escutar a palavra. Este Jesus, que é mestre, que ensinava através de parábolas, é o Senhor que é capaz de acalmar os tormentos, as tempestades, os ventos fortes. É capaz de acalmar quando o nosso barco começa a sacolejar. Ele é capaz de expulsar demônios. Ele é capaz de curar as nossas enfermidades. E Ele é capaz de dar a vida eterna para nós. Que nós possamos continuar caminhando com Ele. Continuar caminhando para nós vermos tudo isso acontecer. Continuar caminhando para aprender semana após semana com a palavra e junto com a comunidade. Pois vejam, novamente, é uma grande multidão que presencia este milagre hoje e aquele grupo de discípulos que vê que a ressurreição supera a morte. Que nós também sejamos aqueles que caminham com Jesus,
para continuar vendo os sinais dele que caminha conosco entre nós, para continuar a perceber de que este Deus é o Deus da vida e que a vida é mais forte do que a morte. É nesse Deus que nós juntos em pé professamos a fé.